Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Dalgisa, sou farmacêutica, mestre em ciências farmacêuticas e hoje a gente vai ter uma aula de farmacologia básica. Vamos lá? Então, nessa aula eu vou abordar com vocês uma breve introdução à farmacologia, conceitos de farmacocinética, farmacodinâmica e aí algumas classes de fármacos, né? Então, aqueles que atuam no sistema nervoso autônomo, farmacologia no sistema cardiovascular, no sistema aórtio-articular, também aqueles que atuam na função gastrointestinal e vamos finalizar falando dos antibióticos. Então, vamos lá? Bom, então a farmacologia é a ciência que estuda os efeitos de uma substância sobre um sistema biológico, né? Sobre o nosso corpo, sobre algum organismo, pode ser também organismo de animais, enfim. Então, essas substâncias a gente vai chamar basicamente de fármacos, né? E os fármacos, eles compõem os medicamentos. Então, a gente tem uma infinidade de medicamentos disponíveis aí no mercado e o fármaco é aquela substância ativa, é o que de fato faz o efeito, né? O medicamento, a gente vai chamar de medicamento aquele produto acabado, né? Então, um comprimido, um xarope, aquele é o medicamento. E o fármaco é aquela substância ativa. Então, vamos rever um conceito bem importante que todo mundo precisa saber, a diferença de remédio e medicamento. Então, no dia a dia, a gente vai acabar chamando tudo de remédio, né? Vou comprar um remédio, tomar um remédio. O remédio é tudo aquilo que vai aliviar um sintoma, um desconforto, vai causar uma remediação. Então, remédio pode ser desde um medicamento, ou algum outro tipo de alívio. Então, colocar uma bolsa de água quente, colocar gelo, tomar um chá, isso pode ser um remédio. Mas o medicamento mesmo é aquele que é um produto regulado, registrado, que tem estudos, né, de eficácia, de segurança, aquele produto final acabado, aquele é o medicamento. Não passou aqui. Então, vamos lembrar uma coisa muito importante. Então, para ser chamado de medicamento, tem que ter valor terapêutico ou valor preventivo, tem que ter ganhos em saúde, como melhoria da qualidade de vida e redução dos custos da doença. E, obviamente, ter estudos de eficácia, segurança e ser regulamentado, devidamente registrado na Anvisa, por exemplo, né, que é o caso aqui do Brasil. Além disso, a gente tem diversos tipos de medicamentos disponíveis. E esses medicamentos, eles vão ser classificados em algumas categorias. E é importante você saber quais são essas categorias e o que elas significam, né? Então, a gente vai ter, primeiramente, o medicamento inovador. O que é um medicamento inovador? É aquele que é novo, né? Que vem com uma nova classe de fármaco, ou então uma nova molécula. Ele é desenvolvido normalmente por uma indústria farmacêutica. Essa indústria, né, faz investimentos de muito dinheiro para fazer pesquisas sobre essa nova substância e esse medicamento, e aí ele é chamado de inovador. Normalmente, o inovador é também um medicamento de referência. Então, na nossa classificação, né, da brasileira, na Anvisa, a gente tem a classe dos medicamentos de referência, que são aqueles que são primeiramente registrados, né? Eles têm uma patente, normalmente, essa patente dura aí de 10 a 20 anos, e ele é um medicamento que vai ser referência daquela classe, daquela determinada substância, tá? Em geral, o medicamento referência é também o inovador. Pode ser que não, se a gente tiver alguma retirada do inovador do mercado e aí troca o de referência, mas em geral o inovador e o de referência vão ser a mesma coisa. E aí a gente vai ter o medicamento genérico. O que é o genérico? O genérico é aquele que contém a mesma substância do medicamento de referência, ele vai ser usado para as mesmas doenças ou para o mesmo tipo de tratamento, tá? Ele contém a mesma molécula e ele tem que demonstrar, através de estudos de bioequivalência, que ele pode ser trocado, né? Que ele é intercambiável com o medicamento de referência em qualquer momento. Então, esse é o medicamento genérico. O medicamento genérico, ele não tem nome de marca, ele vai ser vendido com o nome da substância e vai ter essa tarja aqui, né, de medicamento genérico.
E, lembrando, ele é intercambiável com o medicamento de referência. E o medicamento similar, ele também contém a mesma substância, porém, ele tem um nome de marca. Só que ele é de outra marca. Então, uma outra empresa, uma outra indústria vai registrar um medicamento que contém a mesma substância ativa lá do medicamento de referência, mas tem a marca própria. E o medicamento similar, ele pode ou não ter estudos de bioequivalência e demonstrar intercambiabilidade. Então, o medicamento similar, ele pode ser classificado também como similar intercambiável. E aí, ele também pode ser trocado pelo medicamento de referência ou vice-versa, tá? Ele vai ter o mesmo comportamento dentro do organismo. E, por último, alguns medicamentos, né, são de origem biológica, né? A maioria dos medicamentos que a gente vê, eles são substâncias químicas, né? São produzidos através de síntese química, mas a gente tem também os produtos biológicos. E nos produtos biológicos, a gente não tem esse tipo de classificação, mas se a gente tiver produtos biológicos que têm a mesma molécula, né, em teoria, e tem a mesma indicação clínica, mas são produzidos por outra empresa, por outra indústria, eles vão ser chamados de biosimilares. Porque a gente não consegue provar que eles são exatamente idênticos, né? Porque eles são produzidos por organismos biológicos, né? Por bactérias, fungos, enfim. Então, a gente chama essa categoria de biosimilar. E eles não são intercambiáveis. Vamos falar agora um pouco de como que o fármaco, ele faz a ação que ele precisa fazer dentro do nosso organismo, né? Então, como eu falei, a gente tem um medicamento, que é um produto acabado. Em geral, ele vai ser um comprimido, ele vai ser um xarope, pode ser também um medicamento injetável, mas vamos pensar no tipo de medicamento que a gente mais usa, né? Comprimido, clássico. Primeiramente, né, a gente vai ingerir esse comprimido e ele vai passar pela fase que a gente chama de fase farmacêutica, que é quando a forma farmacêutica desse produto, né? Então, vamos pensar sempre nesse exemplo do comprimido. Ele vai primeiramente ter que se desintegrar, né? Porque ele é um produto sólido e depois ele vai se dissolver. Essa substância que o comprimido contém, ela vai ficar dissolvida, né? Ou no estômago ou no intestino. E aí, ela consegue ser absorvida para, então, fazer o seu efeito. E aí, a gente chama da próxima fase, que é a fase farmacocinética. A farmacocinética, ela estuda a movimentação do fármaco, né, daquela substância ativa, dentro do organismo. E ela vai contemplar desde a administração até a eliminação daquele fármaco. Ela é dividida em 4 etapas para facilitar nosso entendimento, né? E essas fases, elas estão contidas nessa sigla, ADME. Vou falar um pouco mais na frente o que é cada uma dessas etapas. E a gente tem a fase farmacodinâmica, que é aquela na qual o efeito de fato acontece, né? Então, é quando esses fármacos, né, eles interagem com o organismo, com as células, e aí efetuam aquilo que o seu propósito, né? Então, é na fase farmacodinâmica que a gente tem o estudo da ação farmacológica mesmo dessas substâncias, desses fármacos. E a gente também precisa entender como que um novo fármaco ou um novo medicamento entra no mercado, né? Como ele é desenvolvido e como ele passa a ser utilizado. Então, inicialmente, vão ter os estudos em laboratório, a fase pré-clínica, na qual é testado em células, em animais, você não tem ainda pessoas, e quando você tem bons resultados nessas fases, o medicamento, né, ou o fármaco, às vezes é um novo medicamento apenas, às vezes é um fármaco novo e, consequentemente, um medicamento novo também. E aí, você vai ter a fase clínica, na qual esse medicamento começa a ser testado em pessoas, né, em voluntários, que podem ser saudáveis ou doentes. Então, você precisa de bons resultados na fase pré-clínica e aí consegue autorização para a fase clínica. A fase clínica, né, os estudos clínicos, eles são divididos em 4 fases. Então, lá, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4.
O que significam essas fases? A fase 1 é aquela fase que vai ser testada a segurança do medicamento. Então, esse medicamento, ele vai ser administrado em voluntários saudáveis, né, em poucos voluntários. Esses voluntários são saudáveis, não tem nenhuma doença, e nem tem a doença a qual esse fármaco pretende tratar. E nessa fase serão testadas as vias de administração e as doses. A partir daí, sendo aprovada, né, a segurança e definida quais serão as vias de administração e as doses, a gente passa para a fase 2, na qual você vai ter mais dados de eficácia e segurança e você passa a testar em voluntários que têm a doença-alvo, né? Vão ser mais voluntários, mais participantes, né? Na casa aí já de centenas de pessoas, e você vai ter mais dados de segurança e eficácia. A partir daí, foi aprovado, a gente vem para o estudo de fase 3, na qual a gente pode, também é chamada de estudos multicêntricos. São testados em milhares de pacientes em diversas populações. Então, é muito comum que os estudos de fase 3 sejam feitos em diversos países ao mesmo tempo, para você ter resposta, né, da resposta desses medicamentos em diversas populações, né? E também é nessa fase que você compara esse medicamento novo a medicamentos já existentes, né? O ideal é que você tenha aí uma resposta mais positiva em relação àquele que já existe. E, por fim, a fase 4 é aquela que, depois da fase 3, né, o medicamento é aprovado para ir para comercialização. E a fase 4 é a fase de farmacovigilância. Esse medicamento passa a ser prescrito pelos médicos ou outros profissionais prescritores e ele vai ser monitorado, né, no público que está utilizando esse medicamento pós-comercialização. Então, vamos começar falando da farmacocinética. Como eu falei para vocês, ela tem 4 fases. Essas 4 fases estão sintetizadas nessa sigla ADME, que é absorção, distribuição, metabolização e eliminação. E aí, vamos falar um pouco de cada uma delas. Opa, não passou. Gente, desculpa. Então, como eu falei para vocês, a gente tem aquela fase biofarmacêutica, né, na qual o comprimido, ele desintegra em grânulos e esses grânulos geram partículas mais fininhas. Essas partículas favorecem que o fármaco, né, entre em solução e aí ele vai ser absorvido. A absorção acontece principalmente, né, no intestino, mas ela pode acontecer também no estômago, tá? Porém, o tempo que o medicamento fica no estômago é menor e também, dependendo das características físicas da molécula, né? Desculpa, as características químicas da molécula. Então, se ela é mais ácida, ela vai ter a sua absorção no estômago favorecida se ela for mais básica no intestino. Mas, em geral, a absorção maior acontece no intestino, tá? Depois que esse fármaco ele é absorvido no intestino, ele passa no fígado, né? A gente tem a primeira via, né? O primeiro órgão que qualquer molécula atinge é o fígado, e o fígado, ele metaboliza substâncias. E aí a gente vai entrar aqui num conceito muito importante, que é o conceito de biodisponibilidade. O que é a biodisponibilidade? É o quanto daquela molécula, daquele fármaco, de fato chega à circulação depois que ela passa pelo fígado, porque o fígado vai fazer uma metabolização assim que o fármaco entra. Essa metabolização é chamada efeito de primeira passagem, e aí a molécula vai para a circulação. E aí a biodisponibilidade vai ser chamada de F, né? Vai ser expressa como F, uma função da quantidade da substância que chega à circulação com a quantidade de substância que foi ingerida. E essa razão é expressa ou em porcentagem ou em um número entre 0 e 1. E aí a gente tem as principais vias de administração, né? Como eu falei, via oral, essa é a mais importante, a mais utilizada.
é nessa que a gente tem principalmente o efeito de primeira passagem, né? A gente pode ter a via sublingual, que evita o metabolismo de primeira passagem, porque a gente tem absorção direta pela mucosa. A gente tem as vias injetáveis, né? Que pode ser intravenosa, intramuscular, subcutânea. A gente tem ainda a via transdérmica, né? Pela pele, e também via pulmonar. Então, são vias que também podem ser utilizadas. E aí, vamos falar um pouquinho da diferença entre a administração oral e a administração intravenosa. Quando a gente faz uma administração oral, a gente vai ter esse efeito, né, de primeira passagem, além do tempo que vai demorar para essa substância chegar à concentração máxima. Então, após um tempo, né, de administração de via oral, a gente vai ter aqui um tempo, aqui, por exemplo, nesse exemplo, 2 horas, e aí a gente vai atingir a concentração máxima. Em relação ao medicamento, um fármaco que é injetado, a gente tem a dose máxima imediatamente no momento da administração. E aí, essa concentração vai decaindo com o tempo. A gente pode calcular a biodisponibilidade a partir desses dois dados, né? O quanto você tem de concentração máxima quando você faz por via oral e quando você faz por via intravenosa. Agora vamos falar da distribuição. O fármaco chegou na corrente sanguínea, ele vai ser distribuído. E aí, o que vai alterar a distribuição desse fármaco no organismo? O fluxo sanguíneo de cada um dos órgãos e a permeabilidade dos capilares nesses órgãos, se esse fármaco está ligado ou não a proteínas plasmáticas, se ele se liga também favoravelmente a alguns tecidos, então certos fármacos vão ter afinidade a certos tecidos, por exemplo, o tecido renal ou ósseo, e o tamanho da molécula também vai determinar como que é feita essa distribuição. Depois da distribuição, a gente vai ter também a metabolização. Então, a metabolização é as reações químicas que aquele fármaco sofre quando ele está no organismo, né? A gente tem a metabolização, ela pode ser útil, inclusive, porque alguns fármacos, eles são administrados na forma de profármacos, então eles só têm o seu efeito após sofrerem uma metabolização, e também a metabolização, ela tem como objetivo do corpo eliminar aquele fármaco. E a metabolização, ela é dividida em 2 fases, né? Fase 1 e fase 2. Fase 1, a gente tem algumas reações de oxidação, hidroxilação, então modificações na molécula. E a gente tem também fase de conjugação, que é quando uma outra molécula é conjugada com aquele fármaco para facilitar a eliminação. Então, em geral, essa molécula vai se tornar mais solúvel, mais hidrossolúvel para ela ser eliminada pelo rim. A gente tem, então, como eu falei, a principal via de eliminação é renal, então o objetivo do organismo é fazer a molécula se tornar mais hidrossolúvel para ser eliminada por essa via, mas a gente pode ter também eliminação por via biliar, que é mais para fármacos mais lipossolúveis, e a gente tem algumas vias secundárias de eliminação, que é a pulmonar, a pelo leite materno, suor e lágrimas, que podem ser importantes em alguns casos, tá? A manipulação, a gente pode favorecer também a eliminação de determinado fármaco pela manipulação do pH da urina. Então, a gente tem um fármaco que a gente precisa eliminar ele, porque, enfim, ele está apresentando algum efeito tóxico, por exemplo. A gente pode tornar a urina mais ácida, administrando, por exemplo, uma vitamina C, e aí a gente vai favorecer a eliminação de um fármaco básico. Ou vice-versa, né? Tornar a urina mais básica para favorecer a eliminação de algum medicamento mais ácido. E aí, falamos de farmacocinética, vamos falar de farmacodinâmica, que é o estudo dos efeitos fisiológicos, bioquímicos e celulares desses fármacos, né? Então, como o fármaco atua. Então, o fármaco chegou no organismo, se distribuiu, e aí? Como que ele vai atuar? Em geral, ele vai atuar pela interação com algum componente macromolecular do corpo, que a gente vai chamar de receptores, tá? Esses fármacos, eles podem ser classificados, através da sua interação, como agonistas ou antagonistas. Agonista é aquilo que faz um efeito. E
O agonista, né, o fármaco que é chamado de agonista, é aquele que mimetiza a ação de uma molécula própria do corpo. Então, ela ativa um determinado receptor, assim como uma molécula vai ser chamada de agonista. O antagonista é aquele que faz o efeito inverso, né, ou que bloqueia a ação do agonista. E ele pode ser chamado de competitivo quando ele se liga no mesmo local que o agonista, ou ele pode ser não competitivo. O não competitivo, ele se liga em outro local. Ele se liga em outro local. O que aconteceu aqui? E vai evitar a ação do agonista, né? Então, ele se ligou aqui e aí modifica o receptor e aí o agonista não consegue se ligar. Dessa forma, a gente vai ter uma resposta diferente, se a molécula é um agonista, antagonista, enfim. Isso é importante saber para você entender quando você for estudar as classes. Então, vai falar, é um antagonista do receptor beta. E aí você vai entender qual que é o efeito. Então, o agonista total, ele mimetiza o mesmo efeito da molécula própria. O agonista parcial, ele faz uma ação parecida, porém com um efeito máximo menor. O antagonista, ele bloqueia a ação de um agonista do corpo e o agonista inverso, ele faz exatamente o contrário. E aí, normalmente, né, como eu falei, o fármaco ele vai atuar num receptor e a gente tem diversos tipos de receptores. Então, o receptor ele pode ser intracelular, quando o fármaco precisa atravessar a membrana para fazer o seu efeito. Ele pode ser um receptor na membrana que consegue ativar uma cascata de sinalização, né? Ou então ativar por exemplo, uma tirosina quinase, e aí faz a fosforilação de alguma molécula interna e aí desencadeia o efeito. Ele pode ativar canais de íons, né? Então, ele se liga aqui, ativa ou desativar canais. E ele pode ser também ativar um receptor que a gente chama de acoplado à proteína G, que assim que ele se liga, ele vai desencadear uma outra fase de reações por essa proteína G. E aí a gente tem outro conceito importante dentro da farmacodinâmica, que é o conceito de índice terapêutico, né? Então, o índice terapêutico é aquilo que fica entre... É um cálculo, né, que a gente faz entre o efeito que a gente quer e um efeito tóxico, um efeito perigoso. Então, a gente vai ter, né, por exemplo, aqui, um fármaco, um benzodiazepínico, que pode causar hipnose, mas em doses altas ele leva à morte. E aí é calculado qual que é a dose que gera 50% da resposta que a gente quer e a dose que leva 50% da ação ruim. A partir disso, a gente faz um cálculo e chega ao índice terapêutico do medicamento, né? E aí, tendo esses dois efeitos, né? A resposta e o efeito ruim. A gente tem o que a gente vai chamar de janela terapêutica, que é o que fica aqui entre a resposta que a gente quer e o efeito adverso. O ideal é que a gente trabalhe nessa faixa de concentração, porque a gente vai conseguir uma boa resposta sem ter efeitos adversos graves. E então, vamos entrar na farmacologia do sistema nervoso autônomo, do sistema nervoso motor, né? Músculo somático. Esse sistema nervoso autônomo, ele é dividido, né, em sistema colinérgico e adrenérgico. O colinérgico, a gente vai ter a ação da molécula, da nossa molécula, o nosso neurotransmissor é a acetilcolina. No adrenérgico, a gente tem dopamina, noradrenalina, adrenalina, e a gente divide esses sistemas em receptores. Então, os receptores muscarínicos, receptores nicotínicos e, no adrenérgico, alfa e beta adrenérgicos. Então, agora, né, expliquei o que é agonista, antagonista, por que é importante? Porque aí a gente chega aqui em conceitos, né, de agonistas. Então, a gente tem os agonistas, por exemplo, dos receptores muscarínicos, são aqueles que vão atuar assim como a acetilcolina, né? São muito utilizados para distúrbios da bexiga urinária, na xerostomia, né, que é a boca seca, ou hiperatividade brônquica. E aí quero chamar atenção aqui que eu botei, diagnóstico da hiperatividade brônquica. Porque um medicamento, um fármaco, nem sempre ele é utilizado apenas num tratamento. Ele pode ser utilizado também como diagnóstico, né? Então, a gente vai ter aqui, vou chamar a atenção, por exemplo, da pilocarpina e do carbacol, que são utilizados, né? São importantes para o tratamento
de glaucoma e também para xerostomia, que é essa boca seca que pode dar em algumas doenças. Agora, a gente tem os antagonistas desses mesmos receptores. Então, eles vão fazer o efeito contrário da acetilcolina, né? São uma classe que é bem antiga, né? É de origem natural, então, ocorrência natural, começa lá com os alcaloides, como atropina e escopolamina, né? E pode ser utilizado, né, para melhorar a frequência cardíaca, né? Para uma resposta quando você tem uma queda de frequência cardíaca, então atropina, tá? E aqueles que atuam nos receptores nicotínicos são basicamente os utilizados como bloqueadores neuromusculares, muito utilizados em cirurgias, tá? Para você ter um bloqueio da atividade muscular, promover um relaxamento e você conseguir fazer uma cirurgia, tá? A gente tem, vamos falar agora dos adrenérgicos, né? Então, aqueles receptores alfa e beta, a gente também vai ter agonistas e antagonistas. Alguns são seletivos, não seletivos, então os não seletivos, eles têm efeito tanto nos receptores beta 1 quanto nos receptores beta 2. São muito utilizados também para estimular a força de contração cardíaca, né? E também em pacientes com asma ou DPOC, para você promover o relaxamento brônquico e evitar, né, a falta de ar. Então, aqueles são os não seletivos. A gente tem também os beta-2 seletivos, né? Então, quando você tem uma ativação não seletiva, você pode causar alguns efeitos inconvenientes se você tem estimulação de beta-1 também. E aí, essa classe beta-2, também para tratamento de asma e DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva, são muito utilizados os agonistas beta-2 seletivos. Você pode ter também antagonistas dos alfa-adrenérgicos, né? Podem ser seletivos ou não seletivos. Prazosina, muito utilizado para tratamento, né, de problemas de próstata, e aí promove o relaxamento da bexiga. A gente tem também os antagonistas dos receptores beta-adrenérgicos, muito utilizado em problemas cardíacos, né? Então, o propranolol é uma molécula clássica, essa daqui, é não seletiva, e a gente tem uma classe que é mais seletiva para beta-1, também utilizada em tratamento de hipertensão ou alguns outros problemas cardíacos. Eles atenuam o aumento da frequência cardíaca, né? E eles são muito importantes porque eles não causam hipotensão. E aí, aproveitando esse gancho, vamos entrar no sistema cardiovascular. A gente vai ter fármacos que atuam ou na insuficiência cardíaca ou na hipertensão. Na insuficiência cardíaca, a gente vai ter aqueles que atuam reduzindo a pré-carga ou a pós-carga. Basicamente, os que atuam reduzindo a pré-carga são aqueles diuréticos, né? Então, eles vão promover o esvaziamento da bexiga, atividade renal, para você ter uma diminuição do volume intravascular, e aí você causa uma melhora na insuficiência cardíaca, tá? A gente tem 3 classes de diuréticos e eles são sempre indicados quando você tiver, então, esse excesso de volume para o trabalho cardíaco. Então, atuam aí na redução da pré-carga. Na redução da pré-carga também a gente vai ter os venodilatadores. Basicamente, os nitratos, né? Nitroglicerina, clássico, a isosorbida também muito utilizado. Aqui está a molécula dela. Ela é doadora de óxido nítrico, né? Que é um vasodilatador. E aí, eles são bastante utilizados como medicamentos SOS por via sublingual. E aí, aqui um gancho de como é importante a gente entender a farmacocinética. Por que a via sublingual? Porque, né, tem aquela absorção rápida sem metabolismo de primeira passagem. A gente vai ter também aqueles que atuam na redução da pós-carga, né? Então, são clássicos medicamentos que também são utilizados na hipertensão. Então, a gente vai ter os inibidores da ECA, os bloqueadores dos receptores da angiotensina, a gente vai ter os agonistas dos receptores beta-adrenérgicos, que eu já tinha falado antes, os glicosídeos cardíacos, né, ou digitálicos, também moléculas de ocorrência natural, como a digoxina. A gente pode ter simpatomiméticas, como a dobutamina, e os inibidores da fosfodiesterase, como a milrinona, por exemplo. E aí a gente
entra aqui nos antihipertensivos, que estão muito associados aos utilizados também na insuficiência cardíaca, então os diuréticos também podem ser utilizados, os beta-bloqueadores, como eu falei, que são super importantes porque eles inibem eles não causam uma hipotensão, eles causam mais uma uma regulação da pressão normal. Podemos utilizar os antagonistas alfa-1 também, simpaticolíticos, e também temos os bloqueadores dos canais de cálcio e inibidores do sistema renina-angiotensina, que é, né, esse sistema que faz a regulação da pressão. Além disso, nos problemas cardíacos, a gente pode ter também a ocorrência da trombose, né, que é um problema cardíaco, problema circulatório, né, gerado por três pontos importantes, né? A combinação de uma lesão endotelial, fluxo sanguíneo anormal e hipercoagulabilidade. Esses três problemas combinados, eles podem gerar a ocorrência de trombos, né, de coágulos, que vão gerar problemas mais graves, né, entupimento de veias, de artérias, enfim. Então, nesse caso, a gente vai atuar, a gente vai ter fármacos que atuam na cascata de coagulação, que eles vão impedir a hipercoagulabilidade, e também na adesão plaquetária. Então, o trombo é formado, né, por plaquetas. Então, a gente consegue utilizar fármacos que inibem a adesão plaquetária para impedir a formação do trombo. E na cascata de coagulação, são anticoagulantes, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio da coagulação com a anticoagulação, e se a gente tem um desequilíbrio, a gente pode fornecer aí um fármaco que inibe um pouco essa coagulação. Vamos entrar, então, agora nos anti-inflamatórios. Eles atuam no sistema osteoarticular, então, na dor, na inflamação, a gente normalmente utiliza anti-inflamatórios. Os mais utilizados, mais vendidos, campeões de venda que a gente pode chamar atenção são os AINES, né, anti-inflamatórios não esteroidais. São aqueles que são derivados do ácido acetil salicílico, então, foi o primeiro anti-inflamatório desenvolvido, né, ele é uma mistura de uma molécula de ocorrência natural com uma pequena modificação química. E aí, esse fármaco consegue inibir a enzima ciclooxigenase, que é responsável pela formação de prostaglandina, que gera dor, que gera inflamação, né? E aí você consegue impedir a formação dessas moléculas, tá? A gente tem mais de 50 fármacos dentro dessa classe, eles são amplamente vendidos, tá? E eles também podem causar alergias. Então, são também fármacos muito clássicos nas alergias. A gente pode também utilizar os glicocorticoides. Então, os AINES, né, os anti-inflamatórios não esteroidais, são moléculas que não têm aquele anel clássico de esteroides, né? Os glicocorticoides não. Eles têm e eles são parecidos com a molécula de ocorrência natural, que é o cortisol. Então, o cortisol, ele é um tipo de molécula que tem o seu receptor intracelular, que eu falei lá no início. Então, ele consegue atravessar a membrana e aí ele dá o seu efeito através na transcrição do DNA, tá? E os glicocorticoides, eles podem ser utilizados em muitas doenças, em muitos problemas, tá? Desde doenças alérgicas até a prevenção da rejeição de órgãos transplantados, tá? A gente tem também antihistamínicos, que são aqueles que são antagonistas, né, dos receptores de histamina, receptores H1. Então, a gente tem vários tipos de receptores de histamina, mas na ocorrência das alergias, principalmente quem são ativados são os H1, e aí a gente vai ter um fármaco antagonista. Então, vai bloquear a ação da histamina nesses receptores e conseguir diminuir os sintomas de alergia. Eles são classificados em primeira e segunda geração, sendo que a principal diferença é o quanto esses fármacos conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e causar efeitos também no sistema nervoso central. Então, os de segunda geração, eles não atravessam tanto, ou não atravessam, e aí não causam os efeitos mais comuns dos antialérgicos, né? Que é a sonolência, enfim.
Puxando aí o gancho dos antihistamínicos, a gente vai ter aqueles que atuam na função gastrointestinal. Então, os receptores de histamina também estão presentes no nosso trato gastrointestinal e a gente pode ter a ação deles para gerar efeitos importantes. O mais importante dos fármacos que atuam na secreção ácida, né, são os inibidores de bomba de próton, então são os prazóis, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Por quê? Porque eles diminuem a secreção ácida no estômago, diminuindo os sintomas da gastrite. E a gente pode ter alguns outros, né, como protetores de mucosa, antiácidos e esses bloqueadores H2, que também diminuem essa secreção ácida ou protegem da secreção ácida, como, por exemplo, os antiácidos e os protetores de mucosa. Entrando novamente, falando de receptores H1, a gente tem os antieméticos, então aqueles que conseguem atravessar a barreira hematoencefálica, né, chegam aos receptores H1 no sistema nervoso central, eles conseguem diminuir aquele efeito emético, né, então o reflexo do vômito mesmo, né? A gente pode ter também antagonistas de receptores muscarínicos, como escopolamina, por exemplo. A gente tem os antagonistas dos receptores D2, que aceleram o trânsito gastrointestinal. Os receptores de antagonistas do 5-HT3 ou de NK1 são super importantes para enjoo e náusea causados por tratamentos muito tóxicos, por exemplo, tratamento quimioterápico, né, que gera algumas substâncias tóxicas que atuam nesses receptores e causam esse reflexo de vômito. A gente vai ter também os laxativos, que são aqueles que promovem o esvaziamento gastrointestinal. Então, por exemplo, os moduladores da motilidade intestinal, como os procinéticos, já falei de alguns ali anteriormente, metoclopramida, domperidona. A gente pode ter agente osmótico, né, que conseguem trazer água de dentro das células para o lúmen intestinal e aí promovem esse esvaziamento. Também substâncias emolientes ou umectantes, como óleos, surfactantes, que são como se fossem detergentes, e também fármacos que causam uma irritabilidade na mucosa intestinal e acabam promovendo também o esvaziamento, como, por exemplo, o bisacodil e algumas moléculas de ocorrência natural, como antraquinonas, por exemplo. E aí, para finalizar, falamos de diversas classes, vamos entrar nos antibióticos, né? Então, os antibióticos são muitos fármacos, né, que a gente tem, são divididos em muitas classes, e aí o objetivo, né, desses antibióticos é matar mesmo bactérias que possam estar causando alguma doença, né, uma infecção. Então, eles são divididos em diversas classes químicas e o objetivo deles é impedir o crescimento bacteriano. A gente vai dividir os antibióticos, né, em dois tipos principais, né? Então, tem os bacteriostáticos, que são aqueles que não matam as bactérias, que eles conseguem apenas impedir o seu crescimento, né? E a gente vai ter esqueci o nome do outro. Mas os bacteriostáticos são aqueles que só bloqueiam e a gente tem aqueles que, de fato, matam as células, né? E aí, como que eles atuam? Eles vão atuar em diversos alvos da célula bacteriana. Então, vamos lembrar um pouco como que é uma bactéria, né? Então, a gente vai ter a membrana, né, assim como as nossas células também têm, mas as bactérias, elas têm uma parede celular, tá? E algumas bactérias podem ter também uma membrana externa, né? E aí, isso classifica elas, né? Então, aquelas que têm membrana externa vão ter a parede celular um pouco mais fina e aquelas que não têm a membrana vão ter a parede celular mais grossa, né? Então, e aí elas são classificadas como gram-positiva, gram-negativa. Isso vai ser importante a gente conhecer essas diferenças para entender quais são os antibióticos que vão ser direcionados para cada uma dessas bactérias, né? Então, além da parede celular e da membrana, elas atuam, né? O metabolismo delas é parecido com
de qualquer outra célula como a nossa. Então, a gente vai ter o DNA vai ser transcrito em RNA, o RNA vai ser traduzido em proteína, e aí isso faz as funções dela, né? Então, os antibióticos, as classes deles vão ser divididas principalmente pelo seu mecanismo de ação e também pela sua molécula, tá? Então, essa figura aqui dá uma resumida em tipos de antibióticos, de classes e onde eles atuam. Então, as penicilinas, por exemplo, as cefalosporinas, a vancomicina, a bacitracina, atuam na... Deixa eu apagar aqui para ficar um pouquinho melhor. Atuam na parede celular, tá? Então, essas classes aqui conseguem impedir a formação da parede celular. Já a outra classe, como por exemplo, daptomicina, polimixina, vão atuar na membrana, tá? E a gente vai ter também aqueles que atuam no metabolismo da molécula, no metabolismo da bactéria. Então, a gente pode atuar na síntese dos nucleotídeos, né? Então, a gente bloqueia aqui a síntese do ácido fólico e aí você impede a formação de nucleotídeos que são importantíssimos para a formação do DNA e do RNA. A gente pode também atuar no DNA, né? Na transcrição e na replicação do DNA. Então, atuando aqui, né? Então, na replicação do DNA e aqui na transcrição. E a gente pode ter também aqueles que bloqueiam a tradução, né, do RNA em proteína. Então, essa tabela aqui resume, né, as classes e onde eles atuam, né? Então, vou falar um pouco. A gente tem aqueles que inibem a síntese da parede celular. Então, o primeiro antibiótico que foi desenvolvido, na verdade, descoberto, né, a penicilina, aquela história clássica lá do Fleming, que é uma molécula de origem natural, a penicilina ela atua na inibição da síntese da parede celular. Então, eu inibo a formação da parede celular, eu tenho uma bactéria que não vai conseguir se desenvolver, não vai conseguir fazer seus efeitos piores, né, seu efeito patológico, porque em muitos casos a patologia da doença bacteriana é causada por essa parede celular, tá? E ela é muito importante também na proteção da bactéria. Então, a gente tem as penicilinas, são essas primeiras desenvolvidas. A gente tem as cefalosporinas, carbapenêmicos, os monobactâmicos, as vancomicinas, tá? Então, as penicilinas, quero chamar a atenção, que são uma classe muito utilizada, né? E elas são chamadas de beta-lactâmicos, né? O que são os beta-lactâmicos? São aqueles antibióticos que todos eles têm em comum a presença do anel beta-lactâmico. E aí, a diferença entre os beta-lactâmicos vão ser modificações no restante da molécula, mas esse anel beta-lactâmico, ele está sempre presente. Essa classe de antibióticos, né, amplamente utilizada, normalmente a primeira escolha de diversas doenças, tá? Mas também é muito conhecido por reações alérgicas clássicas. Tem muitas pessoas que são alérgicas, né, a beta-lactâmicos. A gente tem uma classe também muito utilizada, né? Aqueles que inibem a síntese proteica. Então, a síntese proteica é feita pelos ribossomos, né? Vai ter a leitura do RNA para formar as proteínas. O ribossomo, ele é constituído de duas subunidades, né? Subunidade 30S e subunidade 50S. E essas classes aqui, como as tetraciclinas, aminoglicosídeos, macrolídeos, o cloranfenicol, eles atuam nessas subunidades. Então, eles bloqueiam essas subunidades e impedem a transcrição de proteínas e aí, a tradução das proteínas, né? E aí você acaba bloqueando o metabolismo da bactéria e ela acaba morrendo.
importante ressaltar que a escolha do antibiótico, né, de qual vai depender de diversos fatores, principalmente qual que é a bactéria que está causando a infecção, mas também a afinidade dos antibióticos a determinados tecidos. Então, você pode ter tecidos que têm mais afinidade por tecidos moles, pela pele, e aí isso vai determinar também qual vai ser o antibiótico que vai ser utilizado, né? Então, novamente aí, trazendo um conceito que eu falei lá no início da farmacodinâmica e da farmacocinética, que são importantes para você definir um tratamento, tá? E aí você pode ter também medicamentos, né, fármacos, que atuam na replicação do DNA. Então, a replicação é importantíssima para você manter aquela bactéria viva, né, e causando a infecção. Então, se você inibe a replicação do DNA, você inibe a proliferação bacteriana. E aí, a classe que faz isso são as quinolonas. Elas atuam, né, bloqueando a DNA-girase. Então, essa é uma enzima muito importante para impedir que o DNA fique muito retorcido, né? E aí ele acaba arrebentando. E aí, essa enzima atua tirando a tensão que tem na fita do DNA. Você bloqueia essa enzima, você não consegue... esse DNA é muito retorcido, acaba gerando uma quebra da molécula e aí você não tem replicação bacteriana. Esse é um exemplo importante das quinolonas, por exemplo, que eu falei de escolha de um fármaco dependendo do tecido que está infeccionado, né? Então, você tem uma boa eliminação, uma afinidade dessas moléculas pela bexiga, né, pelo sistema urinário. E aí, em casos de infecção urinária, é muito comum a utilização de quinolonas. A gente pode ter também o bloqueio da transcrição do RNA. Então, né, a primeira etapa para você ter a tradução proteica é a transcrição. Você bloqueia, por exemplo, a RNA polimerase, que é a enzima responsável por ler o DNA, né, a sequência do DNA e formar o RNA. E aí você pode bloquear, por exemplo, com a rifampicina. Outra classe são aqueles que inibem o metabolismo do ácido fólico. Então, o ácido fólico é essencial para a formação dos nucleotídeos que compõem o DNA e o RNA. As sulfonamidas, né, as sulfas, e o trimetoprim são muito utilizados, né, em algumas infecções, como, por exemplo, pneumonia, também infecções urinárias. Em geral, eles são combinados, né, são administrados de forma conjunta. E você pode ter ainda aqueles que inibem a função da membrana celular, como, por exemplo, a polimixina, que ela é uma molécula que é como se fosse um super detergente. Ela consegue criar poros ali na membrana, e aí essa membrana fica completamente desestabilizada, né? Sai moléculas de dentro dela, entram outras, e a célula bacteriana não resiste, e aí acaba arrebentando, né? E aí, para finalizar, vamos falar de resistência. Então, a resistência a antimicrobianos é um problema de saúde pública, muito grave, né? Você ter bactérias que a gente não consegue eliminar com o uso de antibióticos. E como é que funciona a resistência, né? A resistência, ela pode ocorrer de forma natural. Então, você vai ter bactérias que apresentam moléculas que conseguem gerar resistência. Então, falei lá dos beta-lactâmicos, né? Beta-lactâmico é um exemplo clássico de resistência, que são aquelas bactérias que apresentam uma enzima chamada beta-lactamase. E aí, essa beta-lactamase, ela consegue quebrar a molécula do beta-lactâmico, e aí você tem resistência, você não vai matar a célula. E aí, nesse caso, também é muito clássico a utilização de inibidores da beta-lactamase, né? Então, você vai administrar um beta-lactâmico junto com o inibidor da beta-lactamase. Então, um exemplo clássico, a amoxicilina com clavulanato. A amoxicilina, beta-lactâmico, clavulanato, inibidor da beta-lactamase, você impede a resistência, né? Então, as bactérias, algumas podem ter, né, uma resistência, a gente acaba matando as outras bactérias, e aquelas que têm a resistência, elas
proliferam e aí causam infecções que são mais difíceis de controlar, né, ou de eliminar, porque você tem, né, a resistência. Então, utilização, né, do inibidor da beta-lactamase vai impedir que você tenha, por exemplo, essa bactéria que sobrevive e continua prejudicando a infecção. Ou então você utilizar combinações de antibióticos, né? Então, por isso que os antibióticos, eles precisam evoluir cada vez mais. A gente tem esse problema, né, de uso indiscriminado de antibióticos que acaba matando mais as bactérias que são sensíveis e deixando prevalecer as bactérias resistentes, aí você pode gerar grandes problemas, né? Por isso que os antibióticos precisam ser bem prescritos, né? E utilizados de forma correta para você não fazer essa seleção e acabar gerando mais bactérias resistentes, né? Então, falamos de todas essas classes, né? Bastante coisa para vocês estudarem. Espero que vocês revisem mais ainda o conteúdo, que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas e chamar a atenção daquilo que é mais importante, tá bom? Continuem estudando e boas provas para vocês.